A madrugada já tinha avançado no Catar quando a notícia atravessou o oceano e chegou até a delegação rubro-negra. Em meio ao silêncio quebrado, apenas pelo ar condicionado do hotel, veio a confirmação de que uma decisão importante havia sido tomada longe dali, no Rio de Janeiro. O presidente recebeu a informação de que a proposta apresentada ao Conselho havia sido aprovada e que o acordo estava oficialmente fechado. Um detalhe que passa despercebido para muitos, mas que mostra como o Flamengo segue se movimentando nos bastidores, mesmo em um dia que pode entrar para a história do futebol mundial. Tudo isso enquanto a cidade ainda dormia e o relógio já se preparava para marcar o dia mais aguardado pelos torcedores. E é impossível falar desse momento sem entender o peso do que está prestes a acontecer. Daqui a pouco, o Flamengo entra em campo para disputar uma final de Mundial de Clubes contra o Paris Saint-Germain. Não é um jogo qualquer. Não é mais uma partida no calendário. É aquele tipo de confronto que muda gerações, que marca carreiras, que fica eternizado na memória de quem vive o clube. O cenário é grandioso, o estádio está pronto, a atmosfera é diferente. E quem está por aqui sente no ar que não existe amanhã quando a bola começa a rolar. É hoje, é agora, é tudo ou nada. O torcedor sabe que o desafio é enorme. Do outro lado está uma das equipes mais fortes do futebol mundial, com um elenco recheado de talento, intensidade e velocidade. Mesmo com desfalques importantes, o Paris Saint-Germain chega como um adversário duríssimo, acostumado a decisões e a jogos de altíssimo nível. Ainda assim, o que se espera do Flamengo não passa apenas pelo resultado final, mas pela postura, pela entrega e pela maneira como o time vai se comportar dentro de campo. Em jogos como esse, camisa pesa, história conta e a alma faz diferença. A expectativa é de um Flamengo intenso, competitivo e concentrado do primeiro ao último minuto. Não existe espaço para erro bobo, para desatenção ou para falta de comprometimento. Cada dividida, cada disputa de bola e cada corrida precisam ser feitas como se fossem a última. É isso que o torcedor espera ver. Um time que represente o tamanho do clube, que jogue com coragem e que não se intimide diante do adversário ou do palco. O resultado vem depois, como consequência de tudo isso. Dentro desse contexto, as decisões do técnico ganham ainda mais importância. A montagem da equipe passa por detalhes que podem definir o rumo da partida. Existe uma dúvida na defesa que vem sendo debatida desde os últimos treinamentos. A escolha entre um zagueiro mais experiente ou uma opção que oferece mais velocidade e saída de bola gera discussão e divide opiniões. Cada alternativa traz características diferentes. E cabe à comissão técnica avaliar o que melhor se encaixa no plano de jogo pensado para enfrentar um adversário que explora muito bem os espaços. No meio de campo, a tendência é de manutenção de uma estrutura já conhecida, com jogadores que sabem controlar o ritmo do jogo e que têm qualidade para sair jogando mesmo sob pressão. Esse setor será fundamental para equilibrar a partida, impedir que o Paris Saint-Germain dite o ritmo e permitir que o Flamengo consiga respirar quando necessário. Ter a bola, saber o momento de acelerar e também de cadenciar pode ser decisivo em uma final desse tamanho. No ataque, as possibilidades são variadas e mostram a riqueza do elenco rubro-negro. Existem opções de velocidade pelos lados, jogadores capazes de quebrar linhas em jogadas individuais e também a alternativa de um centroavante de referência, que pode mudar completamente a dinâmica ofensiva da equipe. A escolha vai depender da estratégia definida e da leitura que o treinador faz do adversário. Seja qual for a formação,
O mais importante será a sincronia entre os setores e a coragem para jogar. Do lado francês, a expectativa também gira em torno da escalação e da postura adotada. Mesmo com um elenco estrelado, o Paris Saint-Germain sabe que não enfrentará um adversário comum. Existe respeito, ainda que o discurso tente minimizar isso em alguns momentos. O treinador adversário, experiente e estrategista, utiliza bem o jogo psicológico e as entrevistas fazem parte desse contexto. Ao citar partidas anteriores e exemplos de outros clubes, a intenção é clara: provocar, testar e tentar influenciar o comportamento do Flamengo dentro de campo. Esse tipo de declaração não é novidade no futebol de alto nível. Faz parte do jogo fora das quatro linhas, principalmente em decisões. A ideia é plantar uma dúvida, sugerir um caminho e esperar que o adversário caia na armadilha. Mas do lado rubro-negro também não há ingenuidade. A comissão técnica estuda o Paris Saint-Germain há muito tempo, analisa padrões, observa fragilidades e prepara a equipe para diferentes cenários. Nada do que é dito publicamente muda um planejamento que vem sendo construído com antecedência. A confiança no trabalho realizado é grande. O Flamengo chega a essa final consciente de suas virtudes e também de seus limites. Sabe que não pode se expor de maneira irresponsável, mas também entende que precisa ser competitivo, agressivo e inteligente. É um equilíbrio difícil, porém necessário em jogos desse porte. A leitura da partida, as mudanças durante o jogo e a capacidade de adaptação serão tão importantes quanto a escalação inicial. Enquanto isso, fora das quatro linhas, o clube segue funcionando. Mesmo em meio à decisão do Mundial, outras questões seguem sendo tratadas, como negociações, planejamentos e acordos que impactam o futuro. Isso mostra a dimensão do Flamengo hoje. Um clube que pensa o presente com intensidade máxima, mas que não deixa de projetar os próximos passos. Tudo acontece ao mesmo tempo, em fusos horários diferentes, reforçando a ideia de que o Flamengo não para. A poucas horas do apito inicial, a ansiedade toma conta. Torcedores espalhados pelo mundo contam os minutos, fazem promessas, vestem a camisa e se preparam para viver emoções que só o futebol proporciona. Quem está aqui sente a responsabilidade e também o privilégio de acompanhar de perto um capítulo que pode ser histórico. O Flamengo está diante de mais uma oportunidade de escrever seu nome no topo do futebol mundial. E a forma como vai encarar esse desafio diz muito sobre o que é esse clube dentro e fora de campo. Enquanto a contagem regressiva segue, a movimentação nos bastidores continua intensa. O Flamengo não se limita apenas ao que acontece dentro de campo, e as negociações e definições fora dele mostram a força e a organização do clube. Um exemplo disso é a situação envolvendo John Arias, jovem ponta-direita colombiano que brilhou no Fluminense e chamou atenção por seu desempenho excepcional. O interesse do Mengão é antigo e as conversas evoluíram nos últimos dias, com a equipe rubro-negra aguardando agora uma resposta definitiva do jogador sobre o projeto apresentado. A expectativa é grande, porque se John Arias aceitar o convite, o clube adicionará mais qualidade, velocidade e capacidade de romper linhas à sua equipe, reforçando ainda mais a competitividade do elenco. O mercado de transferências e a negociação de patrocínios também são elementos que não podem ser ignorados neste momento. Ontem, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou uma nova parceria que vai impactar diretamente a temporada e a visibilidade do clube. Trata-se da VAP,
empresa de eletrodomésticos e produtos diversos, que agora será a patrocinadora oficial do Flamengo, estampando sua marca na parte frontal do calção tanto da equipe profissional quanto do sub-20. O acordo prevê um investimento considerável, dividido em valores em dinheiro e produtos, e reflete a capacidade do Flamengo de atrair parceiros de peso que compartilham da ambição e da grandiosidade do clube. Esse tipo de contrato não apenas fortalece a instituição financeiramente, mas também reforça a marca e a presença do Flamengo no mercado nacional e internacional. O presidente do clube recebeu a confirmação durante a madrugada aqui no Catar, mostrando como o mundo do futebol funciona de maneira contínua e sem pausas. Enquanto os jogadores se preparam para entrar em campo, decisões estratégicas e administrativas seguem acontecendo simultaneamente. Esse ritmo intenso evidencia que um clube da dimensão do Flamengo precisa estar atento a todos os aspectos. Desde o desempenho dentro de campo até a sustentabilidade financeira e a construção de parcerias estratégicas, sem nunca perder o foco em manter a competitividade e a excelência esportiva. Falando do jogo que se aproxima, a atenção do torcedor se divide entre expectativa, ansiedade e confiança. A final contra o Paris Saint-Germain promete ser uma batalha de inteligência tática, resistência física e força emocional. Cada jogador precisa entregar o máximo de si, pois qualquer detalhe pode decidir a partida. A defesa, por exemplo, será testada ao extremo. E as escolhas do técnico sobre quem compõe a linha defensiva podem influenciar diretamente o ritmo do jogo. Danilo ou Léo Ortiz? A decisão recai sobre quem se adapta melhor ao estilo do adversário e quem consegue oferecer equilíbrio entre segurança defensiva e capacidade de transição rápida para o ataque. No meio de campo, o Flamengo depende da experiência e do talento de jogadores capazes de controlar a posse de bola e ditar o ritmo da partida. O trio que costuma compor essa área tem a responsabilidade de proteger a defesa e, ao mesmo tempo, criar oportunidades para o ataque. Arrascaeta, Eric Pug e Jorginho têm que estar em sintonia total, compreendendo a movimentação dos atacantes e antecipando os movimentos do PSG. A capacidade de manter o time organizado, mesmo diante da pressão intensa que certamente virá, será um dos fatores decisivos para o desempenho da equipe. O setor ofensivo do Flamengo, por sua vez, precisa de criatividade e assertividade. Carrascal, Gonzalo Plata, Everton Cebolinha, Samuel Lino e Bruno Henrique formam um grupo versátil que pode mudar a dinâmica do jogo em segundos. A presença de Pedro ou de outros atacantes de referência adiciona ainda mais opções para quebrar a defesa francesa. A capacidade de acelerar o jogo, explorar os espaços deixados pelos adversários e finalizar com precisão será crucial para tentar superar uma das equipes mais competitivas do futebol mundial. Cada jogada, cada decisão individual e coletiva pode ser determinante para o resultado final. Do outro lado, o PSG chega com força e intensidade. Mesmo sem Dembélé, eleito recentemente o melhor jogador do mundo, a equipe mantém jogadores de altíssimo nível em todas as posições. O treinador francês, Luis Enrique, tenta usar a estratégia psicológica, lembrando partidas passadas e situações específicas para tentar induzir o Flamengo a cometer erros. No entanto, a comissão técnica rubro-negra não se deixa levar facilmente. Estudos detalhados sobre o estilo de jogo do PSG,
Análise de padrões e preparação meticulosa garantem que o Flamengo esteja pronto para diferentes cenários e pronto para reagir a qualquer situação que surgir durante os 90 minutos. O jogo, portanto, não se limita apenas ao talento individual ou à força física. Trata-se de inteligência, planejamento e execução. A equipe que melhor conseguir equilibrar esses elementos provavelmente sairá com vantagem. É por isso que a expectativa em torno do comportamento coletivo do Flamengo é tão grande. A entrega, a garra e a capacidade de manter o foco em momentos críticos serão essenciais para conseguir resultados positivos. Cada jogador precisa compreender seu papel, tomar decisões rápidas e manter a calma sob pressão, pois um detalhe fora do lugar pode ser decisivo. Enquanto isso, o torcedor acompanha tudo de longe, mas como se estivesse dentro do estádio. A paixão pelo clube, a expectativa pelo título e a emoção de ver o Flamengo disputar algo tão importante criam um vínculo intenso entre time e torcida. Essa relação não se restringe aos limites de um campo de futebol. Ela se estende por todo o Brasil e por várias partes do mundo. Cada lance é analisado, cada oportunidade é celebrada ou lamentada, e a intensidade das emoções é multiplicada pela história do clube e pelo significado de uma final de Mundial de Clubes. As horas passam e a adrenalina aumenta. Entre negociações, decisões táticas e ansiedade pelo início da partida, fica claro que o Flamengo está vivendo um momento único. Cada ação dentro e fora de campo é cuidadosamente planejada, mas ainda assim há espaço para o inesperado. O futebol, especialmente em decisões desse tamanho, é imprevisível. E é exatamente essa combinação de planejamento e surpresa que faz do esporte algo fascinante. A torcida sabe disso. Os jogadores sentem e o clube inteiro vive cada minuto com a consciência de que cada detalhe importa. Além disso, o Flamengo mostra que é um clube que pensa grande em todos os aspectos. Não se trata apenas de disputar uma final, mas de consolidar a marca, atrair parceiros estratégicos e fortalecer seu elenco para continuar competitivo nos próximos anos. A chegada de um novo patrocinador e o interesse em reforços qualificados, como John Arias, demonstram que o planejamento vai muito além de uma partida, refletindo uma visão de longo prazo que alia sucesso esportivo, financeiro e institucional. Tudo isso enquanto o time se prepara para um dos momentos mais importantes da sua história recente, a disputa do Mundial de Clubes, em que cada ação dentro de campo poderá ser lembrada por muito tempo. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O noticiário esportivo foi tomado por um burburinho que mistura incredulidade, empolgação e aquela dose clássica de sonho que só o futebol brasileiro sabe produzir. Nos bastidores do mercado, circula com força a especulação de que o Flamengo pode estar prestes a protagonizar um dos movimentos mais impactantes de sua história recente. Antoine Griezmann, campeão do mundo e um dos atacantes mais reconhecidos do futebol europeu, estaria no radar rubro-negro e, para alguns, já vestindo mentalmente a camisa mais pesada do país. A informação ainda não é oficial, mas ganha corpo à medida que detalhes começam a pipocar em conversas reservadas entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao jogador. O Flamengo
que nos últimos anos se acostumou a pensar grande e agir de forma agressiva no mercado, estaria disposto a montar um elenco de perfil galáctico, capaz de unir estrelas internacionais à força tradicional de sua base e de seus ídolos locais. Griezmann, com seu estilo versátil, inteligência tática e faro de gol, se encaixaria perfeitamente nesse projeto ambicioso. O simples rumor já é suficiente para inflamar a torcida. Nas redes sociais e nos corredores do clube, o nome do francês é tratado como símbolo de uma nova era, em que o Flamengo deixaria definitivamente de ser apenas um destino exótico para veteranos e passaria a atrair protagonistas do futebol mundial, ainda em alto nível competitivo. A presença de um campeão do mundo no Maracanã não seria apenas um reforço técnico, mas um recado claro ao continente e ao mercado global. O rubro-negro quer mais. Internamente, a aposta seria também estratégica. Griezmann agregaria valor de marca, visibilidade internacional e experiência em jogos grandes, algo que o clube considera essencial para seus objetivos maiores. Mesmo com silêncio oficial, a sensação é de que há fumaça suficiente para justificar o incêndio da imaginação coletiva. Se vai se concretizar ou não, ninguém arrisca cravar. Mas, enquanto o mistério persiste, o Flamengo vive dias de expectativa máxima, embalado pela possibilidade de ver um campeão do mundo desfilar talento com o manto sagrado. É isso. Família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!